pessoal, seja bem-vindo a mais um Ponto de Luz, que hoje vai falar sobre chupetas e mamadeiras. Seguinte, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou dentista, não tenho nem gosto de ir no dentista, tenho, na verdade, bem trauma de dentista, alguns problemas sérios relacionados com dentista, mas que graças a Deus eu também encontrei dentistas que estão me ajudando a superar esse desafio, graças a Deus. Mas eu vou falar sobre chupeta e mamadeira, mas lembrando que eu não tenho nada a ver com dentista, não sei nada. Se os dentistas me assistirem e me condenarem, desculpa, só o que eu posso falar, porque assim, na verdade eu não tenho esse conceito em relação ao que os dentistas falam, mas eu tenho um conceito em relação à parte emocional do que significa a chupeta e a mamadeira. Então é sobre isso que eu vou falar, tá? O que eu entendo, o que eu vivi na minha pessoa e o que eu vivi na pessoa da minha filha e a mensagem que eu vou passar pra você, tá bom? Então esse é um ponto de luz, mas é um ponto de luz, na verdade, que eu não quero convencer ninguém de nada. É só um ponto de luz de uma história, de histórias que aconteceram e que podem te ajudar a avaliar o que vale a pena, o que não vale a pena fazer em relação às chupetas e às mamadeiras. Combinado? O que acontece, pessoal? O que eu entendo disso, tá? Eu entendo que a chupeta, a mamadeira, o dedo que a criança chupa e tal, ela tá muito mais relacionada com uma questão emocional do que com uma questão de necessidade, tá? E aí eu entendo também que quando essa necessidade emocional que tem por trás da necessidade de ter a chupeta e o dedo e a mamadeira são resolvidas pela criança, ela vai acabar abrindo mão disso porque ela não precisa mais daquilo para dar conta da história, certo? E essa necessidade emocional nem sempre está relacionada com uma coisa que você, pai e mãe, tem capacidade de lidar, de resolver. Porque a gente tem algumas coisas que a gente consegue resolver, mas não são todas. Porque não somos super-heróis, somos pais e mães, né? E estamos buscando criar os nossos filhos de uma maneira bacana e isso é uma coisa que envolve aí essa história, certo? Então eu vou contar de mim e de algumas pessoas, de algumas histórias que a gente já falou bastante sobre isso de chupeta e mamadeira, assim, em vários encontros, né, com pais e mães. E aí o que me vem, assim, né? Eu fui uma criança que chupei o dedo, que chupei chupeta, que tomei mamadeira e que tinha paninho. Olha só, eu tinha tudo, as 4 coisas: paninho, chupeta, mamadeira e dedo. Uau, né? E aí você fala assim, nossa, mas que criança que não era bem resolvida, né? Que criança carente e tal, não sei o quê. Cara, não tinha nada disso. Meus pais me tratavam super bem, eu tinha uma infância maravilhosa, brincava, vivia a minha infância plenamente. Até por isso eu acho que eu falo sobre infância e trabalho com a infância, porque foi realmente uma época muito importante da minha vida. E eu usei esses 4 recursos, né, que começam a se usar na infância e que ao longo do tempo vão sendo dissolvidos, né, enfim. E o que eu posso dizer dessa minha experiência? O que eu posso dizer pra vocês é que, assim, eu cresci, sobrevivi, tive que usar aparelho, sim, mas eu venci na vida, sou super bem resolvida, trabalho com o que eu amo, faço o que eu gosto, construí família, minha filha é uma criança feliz e, assim, eu não vejo nenhum problema relacionado com o fato de eu ter usado esses 4 recursos e que fizeram a minha vida ter um problema na vida adulta, certo? E aí, conversando sobre isso com uma mãe também, que tinha um filho que tava chupando chupeta e que ele tava chupando chupeta e tinha o paninho e ela queria tirar e tal, e a gente conversando sobre isso, eu coloquei pra ela essa minha situação e aí ela falou assim, poxa vida, né, você me trouxe esse ponto de luz e aí eu vou te falar que assim, eu não chupei chupeta,
Não chupei dedo, não tive paninho e tal, e eu tive que usar aparelho do mesmo jeito, mas eu também sou bem sucedida, eu também tenho família, eu também tá tudo certo assim comigo, né? Então, eu acho que a gente fica muito preocupado com essa questão, pro que isso significa, vai significar e tudo mais, e não se atenta a uma coisa simples que está relacionado com isso, que talvez isso seja só uma coisa que as crianças usam e que quando essa necessidade emocional tá resolvida e tá contemplada dentro dela, ela simplesmente deixa de usar isso, né? A minha filha, ela chupava o dedo desde pequenininha. E as pessoas todas ficavam, né, julgando e falando, e todo lugar que ela chegava, e se ela tava chupando o dedo, ficava falando que tava chupando o dedo e tal. E assim, colocando isso como uma coisa ruim na vida dela. E eu e o meu marido, a gente nunca falou nada, assim. A gente tava super ok em relação a isso, sem problema nenhum. E tava tudo bem pra gente. E aí, foi muito legal, assim, porque a gente nunca forçou nada, nunca fez ela tirar, nunca ficou pensando que o dente ia ficar torto, ou que isso, ou que aquilo. E ela, quando ela teve essa necessidade emocional suprida, que eu não tive acesso a essa necessidade emocional, porque podia não ser uma coisa relacionada comigo, e nem com o pai dela, e nem com sei lá o quê, que podia ser uma coisa que, sei lá, podia nem ser nada, mas quando essa necessidade emocional foi suprida, ela simplesmente parou de chupar o dedo. E foi muito legal, assim, porque eu observei que ela tinha parado de chupar já, né, porque eu ficava ligada e tal, mas teve um dia que ela se ligou, assim, ela falou assim, nossa, eu não chupo mais o dedo. E aí veio esse clique nela, assim, e ela não chupou e não chupou nunca mais, e foi super tranquilo, foi, nossa, sem problema nenhum. Hoje eu vejo assim, os dentes dela caíram tudo no dia, estão caindo ainda, né? Na verdade. Mas assim, eles começaram a cair na idade certa, eles estão crescendo sadios, ela cuida direitinho dos dentes, ela tem todo esse trato com os dentes, né? E com a saúde dela mesmo, com essa preocupação e tal. E assim, no começo até começou a nascer bem torto, mas depois eu fui percebendo que também a arcada dela foi crescendo, porque ela foi crescendo e os dentinhos já estão tudo se ajeitando, então assim, deu tudo certo, sabe? E aí foi até engraçado que eu também tava conversando sobre isso com uma pessoa adulta, já bem sucedida, que é vô e tal, e aí essa pessoa falou a mesma coisa, falou assim, eu chupei a chupeta também, até sei lá, meus quantos anos, 9 anos, acho que ele falou, e assim, é um cara super bem sucedido, trabalhador, família linda, constituída, que tá aí vivendo, feliz, contente, então assim, vamos tirar a preocupação e colocar luz, né? E assim, colocar algumas regras, tá? Em relação à chupeta e ao dedo. Por exemplo, a minha filha chupava o dedo, mas assim, eu não deixava ela chupar o dedo quando, tipo assim, a gente tinha ido pra um lugar. Um parque, alguma coisa assim. E aí entrava no carro, queria chupar o dedo. Aí eu não deixava. Só se tivesse lavado a mão, senão eu não deixava chupar, né? E a chupeta, a mesma coisa, ter algumas regras, né? De que não tem que ficar saciando essa necessidade o tempo todo, né? Mas ter alguns momentos em que ok chupar, em alguns momentos não é ok chupar, assim como a mamadeira. E trabalhando com essas regras, com esses limites, e aos poucos a criança vai se desconectando, ela vai recebendo, né, uma informação emocional em relação àquilo e vai se desligando disso também. Então, nossa, esse ponto de luz tá ficando comprido. Mas é isso que eu quero falar pra você, assim, se você tá nessa questão de chupeta e de mamadeira, tenta respirar um pouco sobre isso, né? Acalma seu coração, escuta o seu coração, veja se é realmente necessário fazer isso assim de uma forma de porque o Papai Noel não vai vir se não tirar a chupeta, e essa coisa de ficar chantageando a criança, sabe, com troca de coisas. Não, coloca alguns limites, vai colocando primeiro os limites. Depois que colocar os limites, você vê que ainda não tá legal, se você não tá confortável com isso e tal, você vai fazer um trabalho pra tirar, né, a chupeta, a mamadeira, mas consciente, né? Não com
com chantagem, com coisas fantasiosas que não são verdades, né? Vai passar, é uma fase, tá? A minha filha chupou até... Ai. A minha filha chupou até os 5,5, 6. E assim, é uma criança feliz, que aparentemente é super bem resolvida, que brinca, que se relaciona com as pessoas e que tem os seus momentos também de cri-cri, tem os seus momentos de luz e tem os seus momentos de sombra, assim como todo mundo, todas as crianças, todos os seres humanos, né? Então vamos colocar luz na chupeta, luz na mamadeira, luz no paninho e não achar que eles são um bicho de 7 cabeças, mas que eles são uma fase da criança que está relacionado com alguma necessidade emocional, mas que nem sempre nós vamos conseguir suprir todas as necessidades emocionais dos nossos filhos. Graças a Deus não somos perfeitos e sente no seu coração se é a hora mesmo de fazer essa transição ou se tá tudo bem, se ele tá chupando só de vez em quando, se tá sendo, né, uma coisa tranquila, se tá muito em excesso, colocar alguns limites, algumas regras e aos poucos transformando essa realidade aí dentro da sua casa. E compartilhe pontos de luz, porque muita gente precisa saber disso e ficar com o coração tranquilo em relação à chupeta, em relação à mamadeira. Com certeza no link da descrição desse vídeo vai ter alguma coisa para você clicar especial para você receber aí na sua casa, no seu e-mail e continuar com a gente rumo à criação de filhos conscientes e de uma geração campeã. Um abraço em paz para você e a gente se vê no próximo Ponto de Luz.